Muito obrigado, bem-vindos a Sentinel, esse modo feliz de viver. E hoje aqui no programa Jornada da Vida, a gente vai ouvir a história de duas pessoas que mudaram a sua vida para melhor, é claro. E elas moram lá na cidade de Recife, no Pernambuco. Um é o preletor João Ricardo de Araújo e a sua esposa também, a preletora Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo. E eles vão contar para você, para mim, para todos nós, as práticas que fazem, praticam no seu dia a dia e que mudaram, então, o seu destino, o destino deles, né, para muito melhor. E, recentemente, também, ambos, tanto o preletor João Ricardo quanto a sua esposa, Maria Dalvaneide, testaram positivo do coronavírus. E vamos saber o que eles fizeram, quais foram as práticas que realizaram para que então pudessem sair também felizes, saudáveis e sem nenhuma sequela do coronavírus, que tem tantas pessoas hoje em dia, infelizmente, né, sendo afetadas. Muito obrigado, preletores João, Ricardo e Maria Dalvaneide. Obrigado, Enio. Muito obrigado, É um prazer estar aqui. Que bom, muito obrigado, viu? Honrado de tê-los com a gente aqui no Jornada da Vida. Tudo bem com a senhora, preletora Maria Dalvaneide? Tudo bem, muito obrigado, preletor Enio. É uma honra enorme estar aqui, né, compartilhando nossas experiências com uma pessoa que sempre nos para a nossa vida uma inspiração, né, que é você e sua família. Muito obrigada. Obrigado, querida. Tudo bem, preletor João Ricardo? Tudo bem, Enio. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente, você é uma referência para mim, para a Dalvaneide, né? E agradeço muito essa oportunidade de estar no programa. Muito obrigado. Nós que agradecemos e tenho certeza que a participação de vocês dois vai ajudar muitas pessoas. Inclusive, vocês superaram algumas coisas que tantas pessoas hoje estão sofrendo. Vocês dois superaram o coronavírus, tiveram problema de relacionamento com os familiares, com os pais, né? E também saíram de uma situação, entre aspas, né? Materialmente falando, de dificuldade, né? E hoje estão aí muito bem de vida. Então, vamos começar aí com a preletora Maria Dalvaneide. As mulheres primeiro, né, preletor João Ricardo? Isso, ela. Por favor. Muito obrado. Vamos chamá-la de Dalvaneide, né? Porque se falar Maria Dalvaneide, quem é Maria Dalvaneide mesmo, né? Então, acho que a preletora Dalvaneide é mais fácil, né? Quem que conheceu a Sentinel primeiro em casa, Dalvaneide? Na verdade, nós nos conhecemos na Associação dos Jovens, né? Nós nos conhecemos na Associação dos Jovens. E eu entrei na Sentinel antes dele, né? Eu entrei em 84, ele entrou em 86, né? E nos conhecemos lá. A princípio era assim, né? Ele entrava mudo, saía calado, né? E eu era mais falante, com o perfil da mulher, né? E pela jornada da vida, né, como você diz, eu me afastei um pouco da Sentinel. E um dia, as atribulações, eu reencontro, volto para a regional, estou passando na frente e uma pessoa disse, olha, quem é agora supervisora é quem era nossa presidente dos jovens, que era a preletora Eufrida, né, da qual a gente tem um sentimento de gratidão enorme. E eu entrei para assistir a reunião que estava acontecendo, a reunião da Pomba Branca. E nessa reunião que eu estou lá, eu vejo o João Ricardo lá ajudando, que ele sempre foi um líder, como ainda hoje decidi ajudar todo mundo. E ele se aproxima de mim, como é que tá, né? Como é que vai? Aí eu vou bem, você nunca mais apareceu, apareça nos sábados, quem sabe, né? E fui embora. E ele conta, que aí eu já vou falar no lugar dele, que ele foi para a Academia de Santa Fé, para um curso do VIP, né, um curso para liderança, para jovens, e quando chegou lá, ele, durante a meditação, ele ficou contemplando a volta de algumas lideranças, e entre elas contemplava a minha volta. E quando ele chega na reunião, na outra semana, que ele está lá na reunião, apresentando que ele, olha, eu entrei, né? Então, eu digo que eu casei com ele porque ele ficou me chamando mentalmente, né? Vem, Dalvaneide. E aí foi realmente o encontro de almas, né?
Professor João Ricardo, que história é essa, professor João Ricardo? Foi isso mesmo, Enio. Inclusive, quando eu encontrei ela na reunião da Pomba Branca, eu disse para ela, menina, que eu tô com um filhinho pequenininho, tem nada não, vem, eu cuido do seu filho. Enquanto você fica assistindo a reunião, a gente fica cuidando do seu filho, mas venha. Só que ela não apareceu de imediato e toda a diretoria da associação local do jovem na época foi para um seminário. Na verdade, não foi nem Persona VIP, foi um seminário que acontecia no mês de julho, né? Toda a diretoria da associação foi e lá eu mentalizei, né? Da Ronei vindo e participando do União Jovem, né? Nos ajudando, né? E para surpresa foi isso. Na semana seguinte, né, quando estava na reunião apresentando, da Moreira entrou para nunca mais sair, né? De lá para cá, ela, graças a Deus, nunca mais se ausentou, né? Isso Maravilha. foi muito bom. Dalvanei, outro dia você nos contava que quando vocês então iniciaram essa vida matrimonial de vocês, né? A situação financeira também não é aquela abastança toda, né? E aí, de que maneira a Seitianoye, então, ajudou vocês a melhorarem de vida? Por favor. O começo do casamento foi bem, assim, né? Aquelas dificuldades, aquelas adversidades que a vida já traz, né? De maneira natural. Mas quando a gente conhece Seitianoye, a coisa vai ficando melhor, né? Tiveram algumas fases, assim, que sempre a gente foi buscar, foi beber na fé e na prática da Seitianoye. Mas teve um momento em que João Ricardo era presidente dos jovens, né? E a gente estava numa situação bem complicada, porque os dois estavam trabalhando de maneira autônoma, né? João tinha deixado um trabalho que era um trabalho que ele recebia o salário, e estava trabalhando também de maneira autônoma, então, assim, mês tinha, mês não tinha. E se eu quisesse crescer dentro da empresa da qual eu estava trabalhando, dando treinamento, né, como instrutora, eu precisava fazer o curso superior de pedagogia, e eu não conseguia ser aprovada. Aliás, eu conseguia ser aprovada, mas não conseguia ser classificada. Eu fazia o vestibular e era aprovada e não era classificada. Aí até que, na época, o presidente dos jovens era o Enio Masaki Hara e o seu vice-presidente era o Carlos Alberto da Silva. O preletor Carlos Alberto veio em Recife a pedido do João Ricardo, que era presidente dos jovens, e aí eu me orientei com ele. Perguntei a ele o que é que eu posso fazer, né? O que é que há condição de fazer para que a gente possa realmente mudar a nossa vida. Eu sabia que eu era uma profissional que sempre tinha destaque no meu trabalho, mas eu não conseguia segurar isso, né? E aí ele me deu uma orientação de que eu deveria fazer purificação da mente, eliminando algumas coisas que estavam no meu subconsciente, né? E especificamente as mágoas dos meus pais, né? E dos meus ex-chefes, e repetir, né? Antes de levantar e antes de dormir, repetir pelo menos 20 vezes. Eu sou o sucesso, mereço sucesso, eu aceito sucesso. Só que eu sou muito exagerada, sabe? Em vez de repetir 20 vezes, eu fiz isso um mantra na minha vida, né? E eu decidi, mais uma vez, fazer o vestibular, só que aí eu escolhi uma faculdade que não tivesse prova no período do curso do Persona VIP, que era lá em Santa Fé, na Academia de Treinamento Espiritual em Santa Fé, porque para a gente, tanto para mim quanto para João Ricardo, o trabalho no movimento da Seitianoye sempre foi em primeiro lugar, porque foi ele que salvou a minha vida, foi ele que salvou a vida de João Ricardo, e a gente sempre deu essa prioridade para que a gente possa realmente trabalhar e ser útil ao maior número possível de pessoas. Então, só tinha uma faculdade que a sua prova era um dia antes da viagem e o resultado era depois da viagem. Eu fui fazer o vestibular nessa faculdade e quando eu voltei, por surpresa, eu quando chego lá, vou procurando na lista dos aprovados e não classificados e meu nome não estava lá. Aí não é possível que dessa vez eu tenha sido reprovada, né? E para surpresa, grata surpresa, eu tinha sido aprovada em 5º lugar. Então, dali realmente começou a mudança na nossa vida, né? Eu fiz toda a faculdade, consegui com todo o bullying que sofria dentro da faculdade pela idade, já tinha 4 filhos, a mais nova estava com 9 meses, e eu consegui ser aluna laureada, saí direto para um mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu faço doutorado na Universidade de Coimbra e também com orientador aqui na Universidade Federal de Pernambuco.
E a gente tem certeza que dali foi uma grande mudança na nossa vida. Mas o que mais fez, o que mais mudou foi ratificar a nossa fé, né? Através da prática, através da purificação. A gente nunca duvidou desse movimento, né? Das práticas desse movimento. E tivemos outros momentos assim também que vale muito a pena contar, né? Mas eu gostaria de deixar um pouco para João Ricardo falar aí alguns outros movimentos na nossa vida, momentos que a gente conseguiu superar as adversidades, né? Então vamos ouvir o preletor João Ricardo, a estabilidade econômica da família, Ricardo, como que começou a jorrar e manifestar aí para vocês? Quais as práticas da seitoria? Eu sei que vocês rezam bastante, né? Leem bastante, mas vamos lá. Bem, eu gostaria só de dar retornar um pouquinho no período, assim, esse ano eu fiz 35 anos de Seitianoye, né? Eu conheci a Seitianoye no momento, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu pensava naquela época que naquela época era o momento mais difícil. Eu estava fora de casa, eu tinha brigado com o irmão, então eu morava num barraco 3x3, era um barraco mesmo, né? Um correio de barraco que tinha. Esse barraquinho, que a gente chama de barraquinho, tá? Ele era a sede de um clube de bairro, na qual eu era presidente na época, né? Então, como presidente, tomei posse de morar lá nesse barraquinho. E num dia, né, a minha mãe disse: você não quer ir para canto nenhum, né? Vamos para Seitianoye, né? Que meu tio tinha presenteado uma revista e eu não tinha lido, mas naquele momento, assim, ela trouxe a revista para mim e eu decidi, vamos, né? E nós fomos numa terça-feira chuvosa, de muita chuva, um dia que eu amanheci com um barraco cheio de água, né? Dormia numa rede, então quando eu botei os pés no chão, vi que o barraco tinha entrado água, então foi nesse dia que eu cheguei na Seitianoye, tá? E esse dia eu digo que foi um marco na minha vida. A partir de então, a minha vida nunca mais foi a mesma, né? A partir daquela, eu não me lembro precisamente qual foi a data, mas uma terça-feira do mês de maio de 1986, né? Então, assim, a partir dali, a minha vida ela mudou completamente. E graças a Deus, né? Naquele dia eu ainda fui presenteado por Flávio Coelho Giramini, meu amigo Flávio, que foi supervisor da Regional Pernambuco-Recife, né? Ele sorteou um livro, eu me lembro que o livro que eu assinei, o número 26, né? E ganhei esse livro aqui, o livro dos jovens, é esse aqui mesmo, né? Eu fiz questão de trazer ele, esse livro tem 35 anos na minha mão, né? E a partir desse dia, né? Eu comecei a viver a Seitianoye. Li esse livro quando cheguei no barraco, né? Até o capítulo Vence aqueles que não temem o perigo. Né? Eu tinha muito medo, eu tinha medo de muitas coisas, principalmente medo de voltar para casa, porque eu não sabia como era a reação com meu irmão, já que numa briga que nós tivemos, que motivou a minha saída, eu chamei a polícia para ele, então foi um negócio bastante forte. Mas aí, quando eu li aquilo, vence aqueles que não têm os perigos, eu decidi voltar para casa, né? Disse à minha mãe que eu estava voltando para nunca mais sair, só sairia quando casasse, né? E foi o que aconteceu, né? Isso foi em 86 e saí de casa em 92, quando casei com o Dalvanete, né? E a vida foi sempre uma vida de prática, muita meditação de Socan, né? Assim, quem me conhece sabe que eu segui nessa edição, uma pessoa bastante tímida, tinha um problema de saúde, né? Que era um cansaço que eu não sabia o que era, uma falta de ar, né? E essa falta de ar que eu, desde os meus 12 anos, eu vivia lutando contra ela, e em 3 meses de leitura de Sutra Sagrada, fazendo, acreditando que o homem não adoece, que o homem não envelhece, que o homem não morre, esse cansaço desapareceu. E a partir daí, eu lhe digo que a vida ela foi paulatinamente mudando de do aspecto de pobreza, né, que era pobreza mesmo, né, tive alguns momentos na frente depois que a família perdeu tudo, mas aí sim foi o momento mais difícil, mas
a prática de sutra sagrada para antepassados, né? A meditação Shinsokan, para que a gente tome consciência de quem somos realmente, que somos filhos de Deus, que nós somos merecedores de todas as dádivas de Deus, que as dádivas de Deus, ela pertence a você por natureza, e que basta você se tonizar com essas dádivas, né? Que foi fazendo com que a vida da gente ela fosse modificando, né? Hoje, eu estava lembrando, essa semana, que uma amiga perguntou assim, ô, João, como é que está você? Está precisando de alguma coisa? Sempre quando a gente estava no sufoco, é a comadre da gente, né? Aí, sempre ela oferecia dinheiro, né? Ela sempre foi, aí, uns 20, acho que uns 20 dias atrás, ela ligou para mim, aí, João, você está com coisa? Não, graças a Deus, tudo bem. Né? Ela, poxa, né? Antigamente, você diria assim, você dizia, não preciso, não, graças a Deus, não, né? E isso, Enio, são duas coisas que eu aprendi depois que me tornei líder Seitinoye. Um é trabalhar para Seitinoye, né? Porque você trabalha para Seitinoye, você não está trabalhando para você, está trabalhando para Deus e para as pessoas. Então, é você o tempo todo fazer algo em benefício das pessoas. Então, de 86 para cá, a minha vida tem sido essa, né? Procurar fazer o melhor possível para levar a verdade para as pessoas, a verdade que a Seitinoye prega, é que o homem é filho de Deus. E você praticar, né? Praticar. Meditação Shisokan e cerimônia de antepassado, essas duas práticas, para mim, elas são primordiais. Né? E a prosperidade da família, para mim, ela vem a partir daí. Maravilha, Pretor João Ricardo. Diretora Dalvaneide, o relacionamento em casa, você, seus pais, sempre foi harmonioso, foi tudo bem? Ou a Seitinoye também deu uma mãozinha aí para que ficasse tudo bem? Oh, deu mão, deu braço, deu tudo, né? Eu, quando conheci a Seitinoye, eu tinha uma desarmonia muito grande, né? E eu achava sempre meu foco era com minha mãe, e eu não sabia por quê. Eu lembro que, inclusive, uma vez eu fui para eu acho que foi a primeira vez, se não a segunda, que eu fui para a Academia de Santa Fé. Eu já conhecia a Seitinoye então, né? E eu saí de casa dizendo à minha mãe que eu ia viajar, e ela revoltada comigo, porque ela não queria que eu participasse da Seitinoye de jeito nenhum. E ela disse assim, você passa por aquela porta e você não volta, né? E ela me xingava muito, me xingando muito. Eu olhei para ela, eu cheguei a dizer isso com muita força, assim, né? Eu lhe odeio. E saí arrasada. Como é que eu conhecia a Seitinoye? Estava indo para a academia dizendo que odiava minha mãe. E quando cheguei lá, a prática da noite, da primeira noite, desculpa, foi a purificação da mente. E eu coloquei todo esse sentimento que eu não sei por que permeava tanto entre a gente, né? E durante a prática da purificação da mente, eu senti um gosto muito amargo na minha boca. Aquilo ficava muito forte. E eu chorando muito, né? E naquele momento que a gente fica lá dizendo, né, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Quando chegou na parte do obrigado, mamãe, para mim foi muito forte esse gosto amargo. E eu ouvia claramente, assim, como se minha mãe estivesse dizendo, né, para o meu pai, eu via a cena na minha frente. Ela dizendo, não desceu, não desceu. E ele fazia calma, né, calma. E aí eu voltei, aquilo me deu um alívio, né, muito grande, mas eu não sabia o que é que tinha acontecido, mas eu sabia que dentro de mim eu havia despertado esse sentimento de perdão para minha mãe. No outro dia eu cheguei, quando a gente chegou, né, no outro dia foi um seminário de preletores, eu já era preletora. E no outro dia eu fui na casa dela com o João Ricardo e comentei com ela, né, mãe, por acaso, quando a senhora, que eu na imagem eu vi ela grávida, por acaso quando a senhora estava grávida de mim, né, a senhora chegou a pensar, né, em tomar alguma coisa forte com gosto amargo, porque eu tinha feito uma purificação e senti isso, e ela disse, minha filha, olha, pelo amor de Deus, eu nunca pensei em abortar você, mas quando eu engravidei de você, a sua irmã mais velha só tinha 2 meses de nascer, 2 meses. Então, seu pai tinha se desempregado, tinha acabado de perder o emprego na empresa, e a gente estava desesperado, eu achava que era algum problema de saúde, e tomei muito chá forte para você descer, né? Achando que aquilo era só atraso de menstruação, e aí eu não teve jeito. Aí foi quando ela me contou por que na família
meu apelido na família é Nega Boa, que eu sou a mais escura da família, né? E ela disse assim, quando eu nasci, essa nega é boa mesmo, porque eu passei por tudo isso, de toda a quantidade de chá que ela tomava, e eu não morri, né? Não aconteceu o aborto. E na hora do nascimento, na hora que ela estava lá, sentindo as dores, meu pai estava consertando o carro para poder buscar a parteira, porque era no interior da Paraíba, eu nasci em Patos, Paraíba, e naquela época não existia hospital ali, né? E ele consertando o carro para buscar a parteira e pediu para o vizinho ir buscar de bicicleta, porque o carro estava demorando a consertar. E ela gritando com muitas dores. E aí tem uma hora que ela diz, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Ele larga o carro, lava as mãos, e foi ele que fez o parto, sem saber como fazer. E eu nasci nas mãos do meu pai. E ele disse que deu um nó no umbigo e me colocou em cima do colo dela. E ele foi fazer um café quente, porque diziam que tinha que dar o café quente para a mãe e a borra do café para estancar o sangue. E ele chegou com o café muito quente, tremendo, nervoso, e ia derrubando o café em cima de mim quando a parteira entrou. A parteira conseguiu chegar e tomou o café da mão dele. Aí minha mãe disse que isso virou uma chacota na família, né? Porque essa nega é muito boa, ela resistiu o chá, ela resistiu a um parto que não foi fácil e sem ninguém especialista junto, e ainda resistiu ter morrido queimada, porque a parteira chegou bem na hora. E ali me deu a certeza de que se eu resistir isso tudo, era porque eu tinha uma missão muito grande. E essa missão é aqui, dentro desse movimento, ajudando as pessoas a encontrar essa felicidade que eu encontro. E ali foi a grande reconciliação minha e de minha mãe. Né? E assim, hoje eu digo que minha mãe sempre foi, a partir dela, é a melhor amiga. Se muita coisa que a gente tem é hoje, é graças às orientações que minha mãe dava, né? Meu pai e minha mãe viraram realmente, assim, um anjo da guarda da nossa família, chegando até a ter ciúme dos outros irmãos, que diz que eles sempre gostaram mais de mim e de João Ricardo, e o respeito que eles passaram a ter pela Seitianoye, que minha mãe passou a ter pela Seitianoye. Então, assim, a reconciliação com os pais, principalmente com minha mãe, né, foi fundamental dentro desse movimento, hein? Foi fundamental. É o que a Cinturana nos ensina, né, Maria da Oneide e João Ricardo, e se não estivermos reconciliados, principalmente com nossos pais, a possibilidade da nossa felicidade, ela reduz a quase zero, né? Então, E a felizes provisão. somos... E a Pois não? provisão, né, Enio? A provisão afasta da gente, né? Não, exatamente. Se não tem reconciliação em casa, a coisa complica. E é por isso que a Centurião nos ensina, né, através dos seus livros, um deles, por exemplo, assim se concretiza o amor, né? O outro, a chave da provisão infinita, que quando casal, marido e mulher, estão vivendo em plena harmonia, esse casal, essa família prospera. E isso nos dá uma certeza tão grande da importância de estarmos vivendo em harmonia. Diretor João Ricardo, recentemente vocês, né, você e a esposa Maria da Vaneide foram também, testaram positivo, né, do coronavírus. Eu, naquela época, eu acabei conversando um pouquinho com vocês também, né, mas eu não consigo imaginar, né, o quanto que talvez é duro a gente receber esse tipo de notícias, né, e a gente parece que começa a criar esse sintoma e efetivamente ele se começa a manifestar, né, e há um sufoco danado físico, mas também um sufoco danado mental, né? Mas aí, conta pra gente, diretor João Ricardo, de que maneira vocês encararam tudo isso, as orações que vocês fizeram, leitura de livros, né, da Seitianoye, e graças a Deus estão aqui hoje, porque Deus, mais uma vez, deu uma grande chance para vocês dois. Isso, Enio. Isso aconteceu em maio do ano passado, né? Esse ano completou um ano que nós fomos diagnosticados. Eu peguei a Covid porque eu fui segurar o pai da Dalvaneide, meu sogro. Ele ia caindo, ele estava se sentindo fraco e eu corri. Na hora eu saí do carro sem máscara, e foi na hora que eu abracei e ele respirou, né, forte em cima de mim, né? E três dias depois eu comecei a apresentar os sintomas, né? Quando você
você recebe o diagnóstico, né, do Covid, você realmente tem uma bala emocional, é como você recebe um telegrama falso comunicando a morte de sua mãe, né? Você tem uma bala emocional, sua mente, no momento, na minha mente, no momento ficou anuviada, né? Mas aí tem aí a Seitonoye na vida da gente, né? Que diz que logo em seguida você redescobre que aquele telegrama é falso, né? Que a morte não existiu, né? E que a doença não existe, que você deve manter a convicção disso aí, né? Então, a partir disso, a gente começou a procurar manter uma mente serena, uma mente harmoniosa. Eu tava vivendo também um momento de bastante desarmonia mental, portanto, escutar notícias, né, na televisão, de você não concordar com algumas ações, principalmente as ações de como estava se dando com a Covid, então tudo aquilo ali estava me deixando com a mente bastante desarmoniosa. Eu decidi, junto com o Dalvanete, que nós não iríamos nos influenciar por nada externo, né, que a gente iria focar na imagem verdadeira, né, nas práticas de leitura de sutra, na prática da meditação, porque a meditação ela trabalha com respiração, e não tem coisa melhor do que nesse momento você ficar inspirando e expirando, assim como a meditação ela nos ensina, e leitura de livros, né, sagrados. Eu me lembro que você mandou uma mensagem para a gente, né, e disse, releiam, né, você já leu, releiam a verdade, a coleção A Verdade da Vida Recomeça, e aí a gente prontamente iniciou, né, a releitura da coleção A Verdade da Vida, né, eu já estou nessa releitura, eu estou na metade, né, na metade dela, da releitura, então, assim, a gente começou a focar nisso, né, ou seja, na verdade, né, claro que teve momentos difíceis, né, principalmente na partir do 12º dia, né, teve um momento que a Davonei teve que ir para o hospital, né, ela teve 50% por um atingido, então, mas nesse momento mesmo, quando ela foi, eu me tranquei num quarto, falei com minhas filhas, né, que estavam cuidando, por favor, eu vou ler sutra aqui no quarto, né, e comecei a ler a sutra sagrada, contínua, chuva da verdade para a cura espiritual, né, e afirmando para mim mesmo, né, que tudo está bem, que o ser humano é inadoecível, ele é imortal, que a vida é inadoecível, é imortal, e que aquilo que a vida ela sempre supera, né? Então, li a sutra, graças a Deus, mesmo com 50%, o hospital mandou ela para casa. Nós temos, graças a Deus e graças a Seitianoye, uma rede de amigos muito grande, que praticamente os amigos médicos montaram aqui mandaram cilindro de oxigênio para a gente ficar em casa, né? Todo um aparato com os amigos, né? Amigos nossos médicos que disseram, eu não quero que vocês vão para o hospital, não, eu quero que vocês fiquem o possível dentro de casa, né? Então, facilitou, porque a gente ficou em casa, no oxigênio, lendo Sutra Sagrada e mergulhando na verdade, né? 3 dias depois que o Dalvanete foi para o hospital, eu fiz tive que fazer uma tomografia que o médico pediu, né? E nesse dia, quando recebi o resultado, tinha dado lá 75% pulmão atingido, né? Então, eu quando recebi aquela tomografia, vi que meu pulmão estava parecendo uma árvore de Natal cheia de bolinhas, né? E vi embaixo 75%, eu digo, não é possível, estou me sentindo tão bem, né? Estou me sentindo tão bem, eu não senti nenhum sintoma, mas aí os médicos disseram assim para mim, é bom você ir para o hospital, né? 75% está muito alto, você se pode travar de uma hora para outra, então é melhor você ir para o hospital. E fui, né? Antes de ir para o hospital, eu pedi para fazer uma oração diante do nosso altar, eu me sentei diante do altar e fiquei olhando para ele, e fiquei olhando os nomes dos meus antepassados, e disse assim, bem,
só me resta duas coisas, né? Ou eu volto para cá, para casa, né, físico com o meu corpo, não, de uma forma ou outra eu vou voltar para casa. Eu vou voltar com o meu corpo para casa ou eu vou voltar aqui para esse oratório, né? Mas a minha vida ela vai continuar, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, agradecer aos antepassados, né? Fiz uma pequena oração, já que eu tinha um horário marcado para chegar no hospital, e fiz uma oração diante de um oratório. Ainda fiquei um pouco, no momento, inseguro, mas eu li uma revelação divina que tem no livro Revelações Divinas, e que eu me lembro do trecho agora que diz assim, que aonde você estiver, você é luz, né? Então, se você está naquele local, você vai ser luz daquele local. Aí eu digo, então, eu estou indo para o hospital para ser luz na vida de alguém, né? E eu vou ser luz na vida de alguém. E fui, assim, aí mesmo assim ainda fiquei questionando um pouquinho, né? Aí eu, estava ser luz. Aí abri um livro de sabedoria, palavras de sabedoria, e lá tinha assim uma frase bem curtinha que me fez me levantar da cadeira e imediatamente embora. Porque assim, quando uma pessoa é criança e você diz que alguém diz que você vai tomar uma injeção, você começa a choramingar, né? Se você é adulto, não fique choramingando como criança, né? Aí eu digo, opa. Então, eu me levantei e vamos embora, né? Vamos embora para o hospital. Realmente cheguei lá, os médicos ficaram impressionados, né? Com a tomografia. Eu fui para um hospital público e lá os médicos disseram, a gente vai, apesar de você estar com uma condição tão boa, você está com 96 de saturação, apesar de estar com pulmão de 75, você está com uma saturação de 96, mas por precaução nós vamos deixar você aqui. E falou que o período, que era o período de antibiótico, que eu ia ficar tomando, seria de 7 dias, né? Eu ia ficar 7 dias no hospital. E eu disse, tá, tudo bem, se não tem o que fazer, eu fico, né? E entrei com aquela convicção assim, eu vou ser luz na vida das pessoas. E como eu estava no estado, me sentindo bem, né? Eu levei o livro A Verdade e a Vida para ficar lendo lá dentro do hospital. Foi a única coisa que eu consegui ficar, né? Mais nada, eu digo, por favor, pelo menos no livro posso ficar, pode, o restante tudo tive que devolver. A Verdade e a Vida, volume 2, né? Eu estava com ele na mão. E eu digo, tá, então vou servir para alguém. E daqui a pouco começou a chegar gente, né? E chegou 3 senhoras, duas delas bem parecidas com minha mãe, né? E elas estavam numa condição bem mais difícil que eu, porque eu não conseguia andar, e elas não, né? Então eu comecei a cuidar dessas senhoras, né? Cuidar dessas senhoras. Tinha uma que não conseguia ir no banheiro, então era eu que chamava a enfermeira, não conseguia comer, eu que chamava a enfermeira. Então, assim, para encurtar a história, porque ela é grande, sei que eu entrei lá para passar 7 dias. Na manhã seguinte, o médico, quando trocou o plantão, ele mediu minha saturação, disse que estava 98. Ele fez 98? Você está fazendo o que aqui no hospital? Eu digo, minha mulher mandou. Não, estou brincando. Eu contei para ele colocou no dele, eu estou com 96, você com 98. Eu estou com 96 e 97, você com 98. Eu vou mandar você para casa. Você vai ficar aqui no hospital, não. Né? E voltei para casa com 20 horas. Né? Aqui ia passar 7 dias, com 20 horas eu estava para casa, estava em casa já, e graças a Deus, as leituras, né? Como é bom você ter um movimento religioso como o Seite Noye, que nesses momentos, nessas circunstâncias, você tem aonde se segurar, e você criar essa convicção, né, que você é filho de Deus, né, e que independente das circunstâncias, a vida vai sempre existir. Isso dá um conforto muito grande, né? Ou seja, independente de qualquer coisa, a minha vida continua existindo, né? Mesmo que eu venha a morrer, eu continuo existindo porque eu sou vida de Deus. Isso para mim dá uma tranquilidade muito grande, né? Eu não sei se Davone quer completar alguma coisa
período. Muito obrigado. Eu gostaria só de lembrar que ele conta que essa noite que ele passou no hospital, ele disse que tinha 50 azulejos e ele começou a fazer a prática da gratidão, indo e voltando, né? E passou grande parte. Como é que a gente consegue agradecer num momento como esse, né? Mas é essa prática da gratidão que ajuda a libertar. E também as orações que nós recebemos, né? Todas as pessoas que a gente que sabia estava aí no momento de oração, preletor N, preletora Viviane, preletor Carlos Alberto com Luzia, que também fazia as visitas, né, de bênção. E eu despertei dali também nós despertamos essa necessidade da gente estar fazendo visita de bênção e orando para o outro, né? Foi um momento, assim, muito forte na nossa vida, porque nós tivemos uma segunda chance, né? Quando a gente conta a história de João Ricardo, todo mundo fica assim impressionado, como é que pode? 75% do pulmão e hoje está contando a história, né? Mas o que mais ajudou a gente, eu acho que foi o desapego. Na hora de eu ir para o hospital, eu olhei para ele com aquele olhar assim de desespero, porque nós levamos meu pai para o hospital e ele não voltou, né? Ele tinha muitas comorbidades e ele já estava num período mesmo de desapego do corpo carnal. E aí, quando eu olhei para ele, desespero, ele leu aquela parte da Sutra Sagrada, né? Quando eu olhei para João Ricardo, né? Quando a gente ia saindo, ele pegou a Sutra Sagrada e leu aquele início do Contínua Chuva de Néctar da Verdade, que diz assim: prossegue sem temor o curso da tua vida. Esse desapego, né? A vida é eterna. E aí, esse desapego, com certeza, quem foi a cura da gente, né? Muito obrigada. Que bênção, que bênção, que bênção. Que bom foi ouvi-los, viu? Nossa, mãe, a reconciliação, a superação aí do coronavírus, né? A prosperidade de vocês, mas acima de tudo, o que me encanta em vocês dois, na tua família, essa dedicação ao bem do próximo, como líderes da Seitione, como preletores da Seitione, e que vocês continuem sempre sendo essa luz maravilhosa no caminho de tantas pessoas. Que Deus abençoe muito você, João Ricardo, você, Maria da Vaneide. Obrigado por existirem. Que bom conhecê-los e que todo o Nordeste possa um dia cruzar o caminho de vocês. Por favor, continue ajudando as pessoas, principalmente aí de Pernambuco, por favor, levando a Seitione. Muito obrigado, né, por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe sempre. Lembre sempre, por favor, 20 horas, todos os sábados, Jornada da Vida. Muito obrigado.